Frankenstein, a famosa obra da escritora inglesa Mary Shelley, perdurou como um dos pilares do gênero gótico e de ficção científica. Desde a sua publicação em 1818, o romance capturou a imaginação de gerações de leitores e gerou uma série de adaptações cinematográficas, peças de teatro e análises literárias. A história de Frankenstein não aborda apenas questões de ciência e moralidade, mas também levanta questões fundamentais sobre a natureza humana, a criação e as consequências do desejo excessivo de poder. Neste vídeo, exploraremos a origem e os temas centrais desta obra e como ela permanece relevante até hoje. Mary Shelley concebeu a ideia de Frankenstein em 1816, quando estava em uma estadia de verão na Suíça, junto com seu marido, o poeta Percy Bysshe Shelley, e o escritor Lord Byron. Nesse período, o clima frio e chuvoso os levou a passar algum tempo dentro de casa, fazendo com que os amigos se desafiassem a escrever histórias de terror. Assim, em uma noite de tempestade, Mary Shelley teve a visão de um homem que havia criado uma criatura a partir de partes de um cadáver, apenas para ficar horrorizado com sua própria criação. Esse sonho foi a faísca que acendeu a ideia de seu famoso romance. A história foi publicada pela primeira vez em 1818 anonimamente. A obra foi um sucesso imediato, embora o público inicialmente não soubesse que uma mulher tinha sido a autora. O nome de Mary Shelley foi revelado na edição de 1823, e o romance continua sendo uma das maiores conquistas da literatura inglesa. Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um jovem estudante de ciências da Universidade de Ingolstadt, que, obcecado pela ideia de superar a morte, busca criar vida a partir de cadáveres. Através de uma série de experimentos, Frankenstein consegue dar vida a uma criatura feita de partes do corpo humano. Porém, ao ver a aparência hedionda de sua criação, ele imediatamente a rejeita e foge aterrorizado. A criatura, que não tem nome na obra original, enfrenta uma existência solitária, rejeitada pela sociedade devido à sua aparência monstruosa. À medida que a história avança, a criatura procura vingança contra o seu criador, desencadeando uma perseguição em que tanto Frankenstein como o seu monstro enfrentam os seus próprios dilemas morais e existenciais. Ao longo do romance, são explorados os efeitos destrutivos da arrogância humana e os perigos de brincar de Deus. Victor Frankenstein representa o arquétipo do cientista obcecado pelo seu desejo de conhecimento e poder, sem considerar as consequências dos seus atos. Já a criatura simboliza a tragédia da criação e do abandono, sendo ao mesmo tempo vítima e vilã, deixando clara a complexidade da natureza humana. Um dos temas mais proeminentes em Frankenstein é a busca pelo conhecimento e suas consequências. Victor Frankenstein é um personagem obcecado pela ideia de compreender os mistérios da vida e da morte. Seu impulso o leva a realizar experimentos que não apenas desafiam as leis naturais, mas também ignoram as implicações éticas de suas ações. Através de sua história, Shelley parece alertar sobre os perigos da ciência sem consciência e do desejo excessivo de poder. Outro tema central do romance é a questão da moralidade e da responsabilidade. Embora a criatura seja inicialmente inofensiva e buscou aceitação, suas experiências de rejeição e abuso o transformam em um ser vingativo e destrutivo. A história levanta questões sobre a responsabilidade da criação e se, ao criar a vida, alguém assume uma obrigação moral para com a sua criação. Nesse sentido, Frankenstein não é culpado apenas pela sua própria arrogância, mas também por abandonar a criatura e não lhe dar a oportunidade de integração na sociedade. A solidão é outro tema recorrente em Frankenstein. A criatura, apesar de ser criação de Frankenstein, está completamente sozinha no mundo, sem amigos, sem figura paterna e sem compreensão. Seu isolamento o leva a uma espiral de desespero e raiva, o que provoca a tragédia que se desenrola no romance. Da mesma forma, Frankenstein também vivencia a solidão, não apenas por causa de sua obsessão por seus experimentos, mas também por causa da perda de seus entes queridos como resultado de suas decisões. Finalmente, o tema da vingança e da justiça desempenha um papel crucial na história. A criatura busca vingança contra seu criador pela dor que sofreu nas mãos da sociedade e pela negligência de Frankenstein. Ao longo do romance, tanto a criatura quanto Frankenstein lutam com seus próprios desejos de vingança e com a angústia que isso lhes causa. Ao final, o romance deixa claro que a vingança apenas perpetua mais sofrimento, sem oferecer qualquer forma real de justiça ou redenção. Ao longo dos anos, Frankenstein foi adaptado inúmeras vezes para cinema, televisão
Teatro e literatura. A imagem do monstro criado por Frankenstein tornou-se parte do imaginário coletivo, muitas vezes distorcida por adaptações cinematográficas que enfatizaram mais a sua aparência física do que a sua complexidade emocional e filosófica. No entanto, o romance continua sendo um texto fundamental para a compreensão dos dilemas éticos e filosóficos da ciência e da criação. A figura de Frankenstein foi interpretada como um reflexo dos medos sociais e culturais de sua época. A revolução científica e os avanços na medicina e na biologia levantaram preocupações sobre os limites do conhecimento humano. Além disso, o romance antecipou os debates modernos sobre a ética na ciência, especialmente em áreas como clonagem, engenharia genética e inteligência artificial. Frankenstein continua a ser uma obra seminal da literatura, não só explorando os limites do conhecimento e da criação humana, mas também abordando questões universais sobre identidade, moralidade e responsabilidade. A história de Victor Frankenstein e do seu monstro continua relevante, lembrando-nos que a busca pelo conhecimento deve ser acompanhada de profunda reflexão ética. Se você ver outras histórias interessantes, pode me encontrar no meu canal YouTube, Frank Fernandes Story.